Opa, beleza? Estou passando aqui para responder a pergunta que eu fiz no Stories sobre o microempreendedor individual. E a situação é o seguinte: uma venda interestadual realizada por um MEI, onde que a mercadoria está sujeita à substituição tributária, existe protocolo entre os estados e a mercadoria foi destinada à comercialização. A pergunta é: o MEI deve ou não pagar o ICMS-ST, o ICMS substituição tributária? E a questão é o seguinte: as demais empresas, por exemplo, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, nessa situação específica, precisaria sim pagar o ICMS-ST. Porém, o MEI não está obrigado. Por quê? Na resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá no artigo 103, vou colocar a legislação aqui em algum lugar, lá no artigo 103, no inciso 5, diz que não pode ser atribuído para o microempreendedor individual a condição de substituto tributário, que é exatamente essa situação. Então o MEI não pode estar nessa condição, ainda que exista um protocolo entre os estados. Logo, o MEI não está obrigado a pagar o ICMS-ST. Porém, nesse mesmo artigo 103, no parágrafo 2º, diz que o MEI não está obrigado a pagar determinados impostos, porém, lá no artigo 5º, ele precisa observar. E o que tem no artigo 5º? Uma lista de impostos, uma lista de situações que, se o MEI realizar alguma daquelas operações, ele estará, sim, sujeito a pagar o ICMS, IOF, imposto de renda, se ele estiver dentro de alguma daquelas situações. Por exemplo, dentre essas situações nós temos antecipação de alíquota e também nós temos o diferencial de alíquota, que o MEI está sujeito a pagar. No caso, por exemplo, se ele comprar de fora do estado. Mas tem um detalhe, essa regra, apesar do MEI estar obrigado, é definida conforme cada estado. Por exemplo, Minas Gerais obriga que os microempreendedores individuais recolham tanto a antecipação quanto o diferencial de alíquota quando adquire de fora do estado. Mas essa regra é particular de cada estado. Existem alguns estados que dispensam o MEI de realizar tal pagamento. Mas isso nós temos que aprender no regulamento de cada estado. Então a dica de hoje é sobre o microempreendedor individual, mas acompanhe as publicações que eu vou fazer questionários e sempre vou trazer a explicação da legislação. E lembra, com detalhe, com base legal, que é o mais importante, você aprender e saber aonde está aquela informação na legislação tributária. Beleza? Valeu!